Legal, então a gente está quase finalizando a nossa estrutura inicial aqui para a gente finalmente conseguir mostrar o nosso objeto 3D na cena, tá? Praticamente a gente vai quase que finalizar o nosso componente skateboard, né? Que ele é um componente que só serve para mostrar o skate mesmo, né? Renderizado, para depois a gente começar a interagir com ele e tudo mais. Então, para a gente finalizar, o que acontece? A gente criou tudo que é necessário, tá? Cada componente para montar essa cena 3D. E por último, a gente precisa juntar tudo isso aqui numa coisa só e falar assim, tá bom, junta tudo isso e agora mostra tudo isso dentro desse canvas aqui que a gente criou, beleza? E assim que funciona com o Three.js. E para juntar tudo isso, a gente precisa criar uma paradinha, né, para fazer essa parte, tá bom, junta tudo e mostra. Esse mostrador, ele se chama renderer, tá? É um nome que tem aqui, uma propriedade do Three.js, e eu vim aqui, eu voltei aqui, ó, a creating a scene, tá? Nessa opção, criando uma cena, e a gente consegue achar ele aqui, ó, o renderer, tá? Na verdade, renderer é o nome da variável que ele cria, mas ele cria, ó, WebGL Renderer. Então lembra lá atrás que eu expliquei sobre o WebGL, que ele é o mecanismo, né, que tem dentro do nosso navegador que vai priorizar o processamento via placa gráfica e etc, etc. Então é por isso que a gente cria um WebGL Renderer aqui, tá? É um método que o próprio Three.js dá pra gente. Então eu vou copiar essa linha e provavelmente vou copiar essas outras 3 aqui também. Acho que sim, tá? Esse append aqui, a gente não vai fazer ao body, a gente vai fazer ao canvas, se não me engano. Na verdade, estou na dúvida agora, mas vou copiar tudo isso aqui, então. Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Eu tô achando que, se eu me lembro bem, o próprio Three.js já cria um elemento canvas. Então eu criei um elemento canvas à toa, provavelmente. Vamos ver, vamos com calma aqui, que agora eu tô parando para pensar, talvez sim, tá? Mas basicamente a última coisa que a gente precisa é isso aqui, então. Eu venho aqui embaixo, tá? Agora, vou criar um comentário aqui, vou chamar de renderer, tá? Renderer, beleza? E aí no nosso render que eu vou colar. E aí o que ele vai fazer então? Eu tô falando assim, ó, cria um novo renderer, beleza. Aí esse renderer agora, eu acho que o renderer que cria o canvas, tá? Então lá atrás, quando a gente criou esse canvas aqui, a gente não vai precisar dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou transformar ele em uma div, para essa div receber o append child, tá? Que vai ser o nosso canvas. Então eu só vou trocar aqui, ó, para div ao invés de canvas, beleza? Senão vai ficar um canvas dentro do outro, vai ficar bizarro. Então eu vou trocar para div, tá? E aqui também é uma div, então agora. Tá, então, beleza. É isso mesmo, tá? Então, continuando a explicação. O nosso renderer está sendo criado aqui. Ele vai, então, a gente vai modificar ele um pouquinho aqui, e aqui a gente está passando uma largura e uma altura para ele. E essa largura e essa altura vai ser exatamente a largura e a altura do elemento canvas, tá? Eu não quero que seja a largura total da janela e a altura total da janela. Então, eu vou fazer o quê? Para a gente testar, eu vou trocar esses valores aqui e vou passar um valor fixo, tá? Porque se a gente mandar ficar do tamanho da janela toda, o nosso layout vai quebrar, certo? Então eu vou colocar um tamanho aqui mais ou menos pequeno, 600 por 600. Vou colocar um tamanho quadrado, beleza? Dependendo do tamanho do seu monitor aí que você está trabalhando, se é um notebook, se é uma tela menor, tal, talvez valha a pena você dar uma olhada no quanto de espaço você vai ter disponível aqui, ó, nesse miolo, tá? Esse miolo aqui, branco, é onde vai receber esse elemento 3D. Então você precisa saber. Então talvez 600 por 600 para você não vai ser suficiente. Você vai ter que fazer um pouquinho menor, tá? No meu caso eu sei que vai porque tem mais de 1000 disponível aqui, 1000 pixels, tá? De largura daqui até aqui mais ou menos. Então acho que 600 vai ficar legal para testar. Então tá, esse render set size aqui, ele tá setando o tamanho do nosso elemento 3D. E por último aqui, ó, ele tá fazendo um procedimento padrão de 3D mesmo, de 3D, de JavaScript, que é fazer um append child, tá? Só que eu não entendi por que ele está passando esse DOM element aqui, tá?
Mas, basicamente, eu acho que isso aqui deve ser uma propriedade do JavaScript, eu desconheço ela, mas provavelmente ele está pegando o que está sendo criado aqui e transformando num elemento do DOM. Mas vamos seguir aqui do jeito que está na documentação. E eu vou salvar. O que está rolando aqui? Eu não quero fazer o append ao body, tá? Então, a gente vai fazer o append a quem? Ao elemento que a gente criou aqui, que é o nosso container 3D. Então, eu vou copiar aqui essa variável, que é uma div, tá? E a gente vai fazer o append não ao document body. A gente vai fazer container 3D e aí a gente vai fazer o append ao container 3D. Belezinha? Agora a gente está exportando o nosso container 3D e esse controls aqui, ó, ele não está tendo efeito nenhum, ele não está sendo usado em lugar nenhum. E se a gente prestar atenção, a nossa luz ela também não está sendo usada. A nossa câmera ela está sendo usada no controls, mas o controls não está sendo usado em lugar nenhum. E a nossa cena também não está sendo usada. Então, a gente está criando um renderizador, mas a gente não está falando o que ele tem que renderizar. Tá? Então, a gente precisa fazer um pouquinho mais de procedimento, que é essa última parte aí, que é o quê? É onde a gente cria a gente junta todas essas partes e fala para o nosso código, tá bom, é isso aqui que eu quero que você renderize, é a junção de todos esses elementos que eu criei até agora. Então, bora fazer isso, né? E como que a gente faz isso? Bom, se a gente criou todos esses elementos, a gente está pedindo para renderizar, tá faltando um pequeno detalhe aí, tá? Que, na verdade, tá faltando dois, que eu acabei de perceber. Mas vamos lá, tá faltando um pequeno detalhe que a gente vai fazer agora, que é o quê? Se a gente voltar aqui no Creating a Scene, criando uma cena, tá? A gente acabou de copiar essa parte aqui do renderizador e tal. Se a gente continuar lendo aqui, em algum lugar que ele vai falar, eu lembro aqui, ó. Beleza, tá tudo certo, mas cadê o cubo que você prometeu? Porque aqui ele tá criando um cubo, né, tal. E aqui ele mostra exatamente o que a gente precisa. Na verdade, ele cria o cubo aqui, ó, tá? Mas o nosso não é um cubo, o nosso é um skate. E eu acho que você já deve ter visto aí, né? Olha o que ele faz. Scene, add, cube, tá? Ou seja, a gente precisa adicionar os elementos à cena. Basicamente é isso. Então a gente vai adicionar a nossa luz, a gente vai adicionar a nossa câmera, tá? E o Orbit é um pouquinho diferente, mas a gente vai ter que adicionar ele também. Mas vamos fazer isso aqui agora, pelo menos com a nossa luz e com a nossa câmera, tá? Então o que a gente faz? Depois que eu criei a câmera, aqui embaixo dela, eu vou fazer o quê? Scene, tá? Que é a variável que a gente nomeou para criar uma nova cena. Ponto add. E aí aqui dentro eu passo o quê? Câmera, beleza? Câmera, não camerê, né? Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa para a luz, tá? Então, depois que eu criei a luz e fiz alguma configuração nela, eu passo a luz para a nossa cena, beleza? E aí, o que está faltando? Lembra que a gente fez esse loader aqui? Beleza, a gente criou ele. Deixa eu colocar ele embaixo aqui do nosso hyperscript aqui para não confundir. Beleza. A gente criou o loader, mas a gente ainda não carregou, a gente ainda não puxou, digamos assim, a gente ainda não processou a nossa imagem. A gente importou ela aqui, ó, tá? Mas tá vendo que ela não está sendo usada? Inclusive eu vou trocar esse nome aqui, GLTF-Path, eu acho que veio junto de algum lugar que eu copiei, né? Eu vou trocar esse nome aqui para 3D Object, vai, 3D, não pode começar com letra. Skate Object, beleza, só pra gente saber que é o nosso skate que está sendo importado, beleza. E ele está sendo importado aqui, mas ele não está sendo usado, e a gente usa ele onde? Aqui nesse cara, tá? E para fazer esse cara aqui funcionar, para ele conseguir pegar o nosso skate, pegar todas aquelas informações, a gente precisa voltar lá na documentação, tá? Então eu tinha falado, né, que são duas coisas que estavam faltando. A primeira era fazer os add scenes, né, adicionar cenas, e a segunda é essa coisa aqui, que é o quê? A gente precisa usar esse loader agora para adicionar o elemento à cena, tá vendo aqui? Então basicamente essa é a última coisa que a gente precisa fazer. Eu vou copiar esse pedaço de código aqui inteiro, embora ele tá testando aqui para ver se realmente funcionou ou não. No nosso caso a gente não vai precisar, tá? A gente vai precisar fazer o quê? É uma função, tá?
que ela primeiro pega o elemento que está sendo importado, que a gente já importou lá em cima, que eu acabei de renomear inclusive, e depois ela usa, né, ela cria uma nova função, passa esse elemento importado como esse argumento aqui, e aí dentro da função adiciona ele à cena. Então eu vou copiar isso aqui tudo, mas a gente não vai usar tudo, a gente vai usar só o começo aqui, tá? E aí eu já vou fazer aqui e você vai entender. Então a gente criou o loader, beleza? Agora a gente vai falar, loader, busque o carinha aqui, que a gente renomeou para skateObject. Então tá buscando ele aqui, beleza. E a partir do momento que você buscar ele, você vai passar ele aqui para dentro dessa função com esse nome aqui, que é o segundo argumento. É uma arrow function, tá vendo? E aí essa função, então, ela começa aqui e termina aqui. Aí ele tem mais alguns argumentos aqui, 1 e 2, a gente não precisa desses caras aqui, então acaba aqui pra gente, beleza? Lá ele estava testando para ver se deu erro e tudo mais. A gente não vai fazer isso por enquanto, acho que nem vai precisar, na verdade. Então, em resumo, é isso aqui, tá? A gente está adicionando todas as pessoas, né? Todos os elementos à cena. Deixa eu só colocar um comentário aqui, tá? Eu vou chamar de 3D Object, tá? Então esse aqui tinha faltado criar o comentáriozinho dele, mas só revisando então, a gente importou tudo, a gente criou, né, uma instância para cada coisa, cena, câmera, luz, etc. Nosso Orbit, que a gente não usou ele ainda, a gente vai usar daqui a pouco, tá? E aí a gente adicionou todo mundo às cenas, tá? Beleza, e aí a cena... a gente precisa falar agora, na verdade deixa eu ver se a gente já fez isso, tá? O nosso renderer, tá? Ele precisa saber qual cena ele vai renderizar, tá? Exatamente, o nosso renderer precisa saber qual cena ele vai renderizar, e aí a gente precisa falar também que ele vai renderizar um elemento. Vamos fazer o seguinte, a gente já fez muita coisa. Eu acredito que o nosso elemento ainda não vai ser mostrado, porque a gente ainda não falou para o renderer mostrar ele, mas o renderer, eu acho que ele já vai mostrar uma cena 3D. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o import desse cara aqui lá no nosso layout, né, nessa área vazia aqui do nosso layout, para ver o que aconteceu, porque agora a gente já configurou muita coisa, é bom dar uma olhada, né, para ver se está dando certo. Então agora eu vou abrir aqui o nosso page layout, né, aqui... Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui, é em layout. E a gente vai importar isso aqui dentro. Deixa eu só ter certeza do que está acontecendo. Olha aqui, ó. Aqui a gente está passando o Parts Selector. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui entre colchetes para a gente passar mais de um elemento. Então coloco uma vírgula aqui. E agora embaixo do Parts Selector eu vou importar esse elemento que a gente acabou de criar. Import. Vou chamar de skateboard, né, que é o nome do nosso componente, skateboard from. E aí eu vou na pasta dele. Cadê ele? Ali, skateboard, beleza. E o index dele. Beleza. Então importamos aqui e agora eu vou passar ele aqui, ó, como um segundo elemento dentro da nossa parte central. Skateboard. E bora ver se funcionou, né? Se pelo menos vai mostrar o canvas vazio, tá? Vou voltar aqui. Bom, erro não deu, tá? Vou inspecionar aqui agora. E vamos ver se fez o append do canvas ali embaixo do nosso part selector. Aparentemente não, tá? Então, vamos ver se eu fiz alguma coisa de errado aqui. Salvei. Skateboard, ele está sendo exportado aqui, que está sendo exportado, que é esse elemento aqui, tá tranquilo. Deveria ter pelo menos mostrado essa div aqui, tá? Deixa eu só ver rapidão se eu preciso atualizar aqui. Provavelmente era isso e agora deu erro. Então, beleza, não tinha atualizado a página. Vamos ver o erro que deu? Falhou, o Babel Loader falhou em montar o módulo, tá? E aí vamos ver o componente skateboard identifier gltf loader has already been declared. Então tá, a gente tá com o mesmo nome em dois importers aqui, ó. Tem um aqui e outro aqui, tá?
um é do Three.js e o outro é do nosso Webpack Loader. Então eu vou renomear esse aqui, porque esse aqui ele é default, tá? Então dá pra gente renomear. Então eu vou só colocar a palavra Webpack aqui, Webpack, pra gente saber que é o do Webpack, beleza? Vou copiar esse nome aqui, agora eu vou achar onde que a gente está usando ele, que era aqui, ó. Ops, que era aqui. Então só vou renomear para aquele erro lá sumir, beleza? Então a gente renomeou aqui, e então onde a gente usa ele, a gente renomeia também. Vou salvar e vamos ver se resolveu pelo menos aquele erro, tá? Vou atualizar aqui agora. Beleza, aquele erro foi embora, agora a gente tem outro. Vamos ver. Tá algum problema de sintaxe que eu devo ter errado aqui em alguma linha de código. Tem uma exclamação em algum lugar por aqui. Deixa eu ver então onde que eu coloquei isso. Vou dar um Ctrl F aqui, buscar por exclamação. Não tem exclamação aqui. Então, deixa eu ver. Deixa eu salvar esse arquivo SAS aqui, que ele estava sem salvar até agora, mesmo estando vazio. Mas eu acho que não é isso não. Deixa eu continuar olhando aqui para ver se tem algum problema. Visualmente aqui aparentemente não tem nada. Deixa eu tentar olhar aqui. Tá me dando outros erros aqui, falando que eu preciso de um loader apropriado. A gente já está usando um loader apropriado que a gente instalou ele, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é reiniciar o meu server, porque eu instalei o loader, mas eu não reiniciei o servidor. Então talvez o Webpack não está considerando ele ainda. Então eu vou fechar aqui o server, né? Vou limpar aqui, ó, clear, e vou rodar de novo, yarn dev. Vamos ver se ele vai continuar dando erro. Inicialmente não, mas ele está compilando agora. E depois de compilar, provavelmente ele vai dar o erro sim, tá? Então beleza, então agora pelo menos eu tenho certeza que o nosso loader lá, ele está sendo jogado no projeto. Vamos avaliar cada um desses erros aqui. E eu vou fazer o seguinte, para essa aula não se estender mais ainda, eu vou corrigir esses erros na próxima aula. Então é isso, te vejo na próxima aula.